Olá, amigos do Esporte e Debate. Estamos de volta na TV Assembleia, canal 51.2, para destacarmos o esporte sempre em dimensão maior na sua televisão. Você sabe que todas as segundas e terças-feiras nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, o canal do Esporte Maranhense. Gente, o programa Esporte de hoje em debate está imperdível e você vai ver. Moto Goleiro São José e assume a liderança do campeonato estadual. Basquete, uma entrevista exclusiva com o novo presidente da Federação Maranhense de Basquetebol, Rubem Goulart. Você vai ver ainda caso Edgar, uma conversa com os diretores do Maranhão Atlético Clube, falando tudo sobre imbróglio judicial envolvendo o bode e o atleta problema. E mais, o reaquecimento do mercado informal com o começo da temporada futebolística no Maranhão. Gente, tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte e Debate, que já está no ar. E para começarmos o Esporte e Debate, vamos subir a bola, vamos falar de basquetebol. A Federação Maranhense de Basquetebol está sob nova direção. O professor Rubem Goulart assumiu o comando para o quadriênio 2018-2021. Está com a gente aqui no Esporte em Debate, aliás, uma visita ilustre, o presidente da Federação Maranhense de Basquetebol. Rubinho, uma eleição em que você vence e todo mundo está comentando aí que o basquete também vence, porque é uma mudança de conceito, uma mudança de trabalho e que filosofia, metodologia de trabalho o senhor vai implementar agora como presidente da FMB. Eu quero cumprimentar todos os amigos, aos praticantes do basquetebol e tranquilizá-los. Dizer o seguinte, que as eleições terminaram. Então a gente passa a régua aí. Vamos trabalhar. Eu tenho um compromisso, eu disse em outras oportunidades, muito grande com o basquetebol. O basquetebol maranhense, ele nasceu dentro da minha casa. Meu pai foi o primeiro presidente da Federação Maranhense de Basquete, que trouxe o basquete quando formado no Rio de Janeiro, e trouxe o basquete para cá. Era praticado com os amigos e tal, dentre os clubes, o Motoclube, o 8 de Maio, que ele fundou, o General Sampaio, que era um clube do 24BC, são coisas que da história do basquetebol. E eu tenho uma responsabilidade muito grande para isso. Então eu disse para eles, comigo as coisas têm que fluírem de outra maneira. Principal, a minha bandeira, profissionalizar o basquete maranhense. Eu cheguei e peguei uma federação que não tem nenhuma sede. Eu não posso lhe oferecer. Onde é que funciona hoje a sede da Federação de Basquete? Geralmente era na mala do carro do presidente. Na mala do carro do Você queria entregar um ofício. Mas como é que se reúne? Porque a mala não tem cabe, reunião. Né? Não tem reunião. Não tem? Não tem reunião. Que coisa mais... É um negócio absurdo. É um negócio que não sei. O cara joga pelo Moto, o cara joga pelo Maranhão, joga pelo Lua de Maio, na mesma hora ele joga por... Quer dizer, você não tem um registro. Não tem um controle. Não tem de nada. Nós gastamos dinheiro. Por quê? Porque nós pagamos uma arbitragem. Mas não tem dinheiro na federação, não tem nada. Eu não tenho... A federação não tem dinheiro para comprar um quilo de café para oferecer para os amigos. Então não pode se fazer uma federação, se fazer um esporte sem isso, sem dinheiro. Aí me perguntam, como é que tu vai achar de... aí nós temos... Essa é uma pergunta inevitável. Como é que você vai transformar essa realidade do basquetebol? E olha só para que eles tenham uma ideia, o basquete há pouco tempo conquistou o título nacional. Da LBF, Liga de Basquetebol Feminino. Mas é assim, é pontual, porque no outro ano ele cai. Por quê? Porque não tem um segmento. Porque não tem estrutura. Não tem uma estrutura nenhuma. Então, o que é que eu fiz? Tudo que se resolve hoje na Federação Maranhense de Basquete são com os clubes. Porque a federação existe para trabalhar para os clubes. Chamei todos os clubes e disse, olha, a situação é essa. Então eu vou apresentar a vocês hoje aqui uma estrutura diferente e quero dizer a vocês que tem também aqui toda uma estrutura financeira. Se vocês concordarem comigo, nós vamos andar. Então nós temos hoje uma previsão orçamentária para chegar no fim do ano com dinheiro em caixa. Quanto transferência é essa previsão? De 40 a 50 mil reais, eu acredito que a gente chegue. E de onde viriam esses recursos? Transferência de atleta, registro de clube, marketing. Nós criamos na nossa estrutura comunicação e marketing. Nós temos que vender, nós temos que valorizar. Agora, para isso precisa ter credibilidade. Essa é a grande
chave do negócio. Como é que funciona essa composição da nova diretoria? Quem são os nomes que você está colocando para fazer com que o basquete alcance esse seu objetivo falado? Nós tivemos uma preocupação, viu, Júlio? De colocar todo mundo que trabalha, até meus adversários. Estão lá dentro comigo. Nessa hora não tem adversário, o que interessa é o basquete. Acabou a eleição. Quem ganhou? O Rubem Goulart. Então vamos trabalhar para o basquete, não é para mim. Então eu quero, daqui a 4 anos, estou te dizendo aqui agora, para todos, daqui a 4 anos eu vou entregar essa federação arrumada, com dinheiro em caixa e deixar que outros tomem conta também, que outros tenham outras ideias. Eu não sou dono do basquete, eu não sou dono, vamos fazer. Tem gente aí que está há 20 anos numa federação. Isso não é salutar. Isso na primeira conferência... Isso não faz bem para o esporte, né? Não oxigena a democracia, alternância se faz necessária, e é uma realidade que acontece com algumas federações aqui do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Olha, eu fiz parte da primeira conferência de esporte, foi em Brasília, eu fui pela comissão aqui do Comitiva aqui do Maranhão, e a coisa que eu briguei, tive o apoio de São Paulo, de todo o Brasil, foi exatamente limitar o tempo de gestão de um presidente. Eu dizia assim, pô, gente, o presidente da República são 8 anos. Aqui nós temos gente aqui... No caso de reeleição. De reeleição. E aqui nós temos gente aqui de 20 anos, de 10 anos, né? Não, vamos mudar para isso. Geralmente se argumenta que é muito ruim ser presidente de federação. E alguns dos que mais falam que é ruim, já estão há mais décadas aí no comando. É verdade. É uma coisa que eu não consigo entender até hoje. Rapaz, você está entrando, mas eu já vai passar alguma década também? Não, 4 anos, já te disse. 4 anos e mais nada? E mais nada. Tá Tem bom, gente aí vindo, eu quero arrumar, sobe. Eu tenho 4 anos para arrumar essa federação. Eu tenho 4 anos para dizer, basquetebol agora mesmo, sem muito alarde, mas já foi me oferecido 2 jogos. Da seleção? Da seleção brasileira de adulto, que hoje está em Goiânia. Então, só para nós aqui, agora no primeiro semestre vai ser realizado? Deve ser. Deve ser ainda no primeiro semestre. Para o quê? Para maio? Não, mais eu acredito para junho. Junho. Né? O vice-presidente da confederação, que é maranhense, que é nosso, que está Esteve aqui com a gente, o Manel Cid. O Manel Cid é que está vendo toda essa articulação. Eu acho que o basquete agora só tem a ganhar. O basquete, se não decolar agora, vai ser difícil decolar. Agora, presidente, em relação ao calendário para 2018, como é que está esse calendário? Quantas competições vamos ter? Inicia a partir de quando? Isso, vamos iniciar agora, em fevereiro, 2 competições. Em pleno carnaval? Logo após. Logo após o carnaval. Nós temos 20 competições. Nós temos hoje 15 clubes filiados à federação, mais 2 pedindo. E sabendo das obrigações financeiras que mas estão querendo contribuir, estão querendo participar. É isso aquilo. Eu estou tentando, o que é primeiro, que eles acreditem que eles estão trabalhando para eles mesmos. Não é para Rubem Goulart. Rubem Goulart vai dar uma contribuição o que eu puder. Eu quero dar, como eu te disse, daqui a 4 anos entregar essa federação saneada. Presidente, o senhor usou o estilo mineirinho, né? Chegou quietinho para uma eleição que já tinha um favorito A, um favorito B, e de repente o senhor vai para a Assembleia, preside a Assembleia e vira presidente da federação. Qual foi essa estratégia aí? Conta pra gente. Olha, é o seguinte, eu sempre disse o seguinte, eu tenho hoje 66 anos, dos quais tenho uns 30 de política, né? A gente acostuma a debater esse tipo de coisa. Eu vi o cenário, vieram a mim. Mas ali, se o senhor me permite, não foi debate, foi articulação. Sim, foi como uma conversa, foi uma... Certo? E eu senti que o momento era propício. Por quê? Porque os 2 estavam disputando, os 2 estavam sendo adversários, e nenhum dos 2 era meu adversário. O senhor ficou só de camarote olhando. Fiquei esperando. Viu que sobra, né? Tanto quero te dizer que quando eu fui para presidir a mesa da eleição, eu achava que a eleição estava dividida ali e tal, com alguma coisinha para mim. Decidiram no corredor e eu ganhei, dos 11, eu ganhei 9 votos. 9 votos. De 11, 9, né? 9. Então eu estou com uma responsabilidade ainda maior de mostrar para ele. Presidente, agora a federação sai de uma mala de um carro, né? E agora volta para o Costa Rodrigues, porque o Costa Rodrigues será reinaugurado. O governo do estado já anunciou que nos próximos meses
o Costa Rodrigues será reintegre a comunidade esportiva. Aliás, o Costa Rodrigues é o coração do esporte amador da cidade de São Luís e do estado do Maranhão. E agora será reintegre. E a federação sempre teve uma sala, né? E uma sala até com boa dimensão lá dentro do Costa Rodrigues. Voltará ao você Costa? sabe que o Costa Rodrigues foi nossa casa. Sempre você foi. nasceu ali também, né? E nós já tivemos a confirmação da Secretaria da CEDEL que já existe contemplado uma sala para o basquete. Hoje eu tenho uma reunião com o secretário já para tratar até de uma outra praça desportiva que deve ser um ginásio para o basquete. Que é Seria onde? Lá no complexo, é o Manuel Trajano. Está lá, ocioso, nós temos piso especial que está em outro lugar e que nós queremos estar no IFME, queremos levar para lá para fazer uma praça só do basquete, para a gente não ter esse problema. Nós temos, como eu estou te dizendo, temos 20 competições. Nós precisamos de espaço. Né? Talvez seja a federação que tenha mais competição esse ano. Não sei nem se o futsal tem mais do que a gente. Mas nós temos 20 competições e vamos fazer. Fizemos 18 agora, só mais 2. Presidente, obrigado por ter vindo aqui ao Esporte Debate. Sucesso. O senhor tem uma história dentro do basquetebol maranhense. Uma história muito bonita, por sinal, e rica, né, com seu pai, que foi um dos responsáveis, né, pelo surgimento, pelo engrandecimento do esporte, como primeiro presidente da federação também. E agora chega a Federação Maranhense de Basquetebol como presidente. Uma coisa é cobrar como professor, a outra é ser cobrado como dirigente. O senhor, naturalmente, vai ter muitas cobranças e tem que ser assim mesmo. Espero que a sua gestão seja coroada de êxito, porque o basquete ganhará muito com essa condição. Jura, eu quero te dizer uma coisa, eu sempre disse. Eu sou um homem agraciado. Os momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre tive do meu lado meus amigos. Você é um. Obrigado. E eu quero contar com essa imprensa maranhense para que dê suporte ao nosso trabalho. Eu te agradeço muito. Conte comigo e com as cobranças também. Obrigado. O professor Rubinho tem um novo desafio agora como gestor do basquetebol maranhense. Vou receber aqui o Gregório Dantas, meu amigo, meu parceiro. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Tudo tranquilo? Prazer enorme estar aqui. Sob nova direção, o basquetebol maranhense, o professor tem uma história, né, professor Rubens Goulart? Verdade. No basquetebol. Agora, me chama a atenção, né, a articulação, né, que foi feita, porque se esperava que o resultado da eleição fosse outro, e o Rubens Goulart acabou assumindo. É verdade, Jurinho. Ganhando a eleição. Exatamente. E o Rubens Goulart, o Rubinho, né, que é o filho do Rubens Goulart, que é o precursor do esporte, do basquete, aqui no estado do Maranhão, né? Ele já, inclusive, na entrevista disse isso, né? Que ele trazia consigo, né, as raízes do esporte, do nascimento do basquete aqui no Maranhão. É verdade. Quem conhece a história do basquetebol maranhense sabe que ela se confunde, né, ao trabalho que foi feito pelo pai do Rubinho. Exatamente. Né? O Rubens Goulart. E ele ressaltou também, Jurinho, que você acabou de dizer, que houve uma articulação política para que, no momento da eleição, que ia decidir o novo comando da Federação Maranhense de Basquete, bom lembrar também para os próximos 4 anos, né, um quadriênio, né, completo, né, e ele diz assim, nem eu esperava, mas quando eu cheguei lá, vi que as possibilidades eram reais de poder ganhar assumir esta função à frente da presidência da Federação Maranhense de Basquetebol, aceitou, né, as articulações políticas que estavam acontecendo durante a Assembleia, que decidiu por isso, e virou o novo presidente, com a ampla maioria, né? Dos 11 votos possíveis, teve 9 votos. Nós esperamos que o trabalho seja realizado de forma contente, né? Que a Federação Maranhense de Basquete consiga levar o basquete maranhense para o auge, como já teve, né? Inclusive, recentemente, com o título da LBF, foi bem lembrado também na entrevista. Agora, pelo Sampaio Basquete. Você vê como, assim como o futebol, no basquete, os momentos de glórias, eles são únicos e têm nome e endereço. Isolados, né? São isolados. Exato. Não é uma vitória, você vê. O Sampaio foi campeão do basquetebol na Liga de Basquetebol Feminino. Aí alguém usa, né, dessa imagem, não estou falando que nenhum dirigente do basquete, mas poderia usar, não, o basquete vive um novo momento, vive um novo estágio. E aqui ele deixou claro qual é a estrutura de momento, a federação funcionando na mala de um presidente. O que é a tristeza. Na mala de um carro, né? É o que é a tristeza, e nós já relatamos isso com o esporte, com o futebol mesmo, já disse, quando muita gente fala que o futebol maranhense está bem, não está bem. Quem está bem é o Sampaio, que vive um momento bem, está numa fase boa, alguns anos já, né? E a mesma coisa foi com o basquete, e o presidente ressaltou, lembrou muito bem isso, quando disse que quem estava bem naquele ano era o Sampaio Corrêa Basquete, comandado, lógico,
pela a Isiane dentro de quadra, que é um fenômeno, né? A grande jogadora de basquete brasileiro há alguns anos, né? Há alguns anos foi a grande jogadora de basquete brasileiro. Mas o basquete maranhense não está nada bem. Ele disse assim, inclusive, que nós teremos um calendário cheio nesse ano de 2018. São 20 competições. 20 competições, torcemos que elas sejam bem legais, né? Que levem público. E a sede vai voltar para o ginásio Costa Rodrigues, o governo do estado vai reintegrar a comunidade esportiva, o Costa Rodrigues, e algumas federações serão contempladas com salas, porque já existiam, né, no passado. O basquete, por exemplo, tinha a sua sede lá dentro do Costa Rodrigues. É verdade, o basquete tinha sua sede dentro do Costa Rodrigues, como o Jurinha já está lembrando aqui pra gente, e tem que sair dessa situação vexatória, né? De uma sede ser dentro da mala de um carro, que é uma declaração até, vamos dizer, muito polêmica de um dirigente, né? De um presidente de federação dizer que não tinha reunião porque não pode fazer reunião dentro de mala de carro. Então, é um absurdo e nós desejamos toda a sorte do mundo essa gestão nova, né? Que vai vir agora do Rubem Goulart Filho, né? Que tem todo esse arcabouço, tem raiz, quadriênio, né? 2018-2021, né? Um quadriênio, né? 4 anos assim, vamos dizer, completos. E torcemos que o basquete do Maranhão evolua cada vez mais também com outros títulos. Uma boa sacada do presidente foi dizer em primeira mão aqui pra gente que nós teremos possivelmente amistosos da Seleção Brasileira de Basquete. 2 jogos. Agora no primeiro semestre ainda desse ano de 2018, que é muito legal também. Depois do intervalo, caso Edgar, uma entrevista exclusiva com os diretores do Maranhão Atlético Clube. Eles vão falar sobre a decisão judicial que ratifica a idoneidade, seriedade e a conduta do Maranhão Atlético Clube no contrato com o jogador Edgar. Segura aí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte em Debate. Agora para falarmos sobre o caso Edgar. Jogador que nasceu futebolisticamente falando no Maranhão Atlético Clube, despontou para o futebol brasileiro e o Maranhão Atlético Clube de repente ficou sem o atleta. Há 6 anos, o Maranhão luta na Justiça Trabalhista para reaver o passe e os direitos federativos do jogador, um patrimônio do clube. E só agora, a 7ª Vara Trabalhista de São Luís reconheceu a idoneidade, a seriedade, a honradez da diretoria do Maranhão e determinou a reintegração de posse, vamos dizer assim, dentro do esporte, né? O passe do atleta ao Maranhão, que ele se reapresente para cumprir o contrato, ao qual ele assinou e disse que não assinou. Mas eu estou ao lado do presidente Antônio Macedo, do diretor de futebol França Dias. Presidente, caso Edgar, o que o senhor diria a respeito desta decisão agora da Justiça do Trabalho, que reconhece a certeza afirmativa feita pela diretoria do Maranhão e o contrato que foi assinado entre o clube e o atleta Edgar? Nós já esperávamos que essa decisão fosse favorável para o Maranhão Atlético Clube, até porque o Maranhão sempre se pautou pela decência nos seus trabalhos e o jogador demorou um pouco para ser devolvido ao Maranhão, mas esperamos que a Federação Maranhense de Futebol, depois de publicado o acordo da 7ª Vara, reintegre o jogador para o clube novamente. França Dias, diretor de futebol do Maranhão, com essa reintegração após uma determinação judicial, Edgar vestirá outra vez a camisa do Maranhão ou não? Isso, Jurá, foi decidido em reunião de várias diretorias do Maranhão, e até a opinião particular minha, que ele não vista mais a camisa do Maranhão, porque o que ele fez com o Maranhão Atlético Clube foi um ato de irresponsabilidade dele e de quem orientou o jogador a fazer isso. E ele passou 6 anos vestindo outras camisas de clubes. Teve no Sampaio, teve recentemente no Clube do Remo, né? Correto. E a vida dele pregressa nesses clubes também não foi muito desejável e nós lá no Maranhão estamos vivendo sem Edgar durante esse tempo todinho. O que prevalece lá é o Maranhão Atlético Clube, é imortal. E o Edgar pra gente é uma passagem. Já passaram vários jogadores que suaram a camisa, que venceram no Maranhão Atlético Clube, e não vai ser um Edgar da vida que vai nos fazer falta. Agora nós vamos ter que puni-lo por essa irresponsabilidade que ele cometeu com o nosso clube.
Presidente, quando se comenta de decisões judiciais, se diz no Brasil inteiro que a Justiça do Trabalho é a mais célere. 6 anos depois, não é muito tempo não para reconhecer um direito do Maranhão Atlético Clube que afirmou, provou, os laudos comprovaram, periciais do INCRIM, da Polícia Federal, que realmente a assinatura era do jogador? Realmente é um caso corriqueiro na Justiça Forense. Nós continuamos achando que demorou bastante, mas o importante é que saiu o veredito, o juiz já determinou e a gente está muito satisfeito por isso. E agora vamos entrar na federação com um pedido para que o jogador retorne ao clube e aí depois nós vamos tomar as devidas decisões. Mas não caberia uma reparação, não? Porque o Maranhão teve um prejuízo econômico, o Maranhão teve um prejuízo de imagem, o Maranhão teve um prejuízo técnico, já que o Edgar, todo mundo sabe a qualidade técnica dele, né? Não caberia uma reparação, não, por tudo isso, por essas perdas? O nosso jurídico, através do Dr. João Araújo, está tentando reaver isso na Justiça novamente e entrar para que isso seja sanado e que o Maranhão não seja prejudicado mais uma vez. Esperamos contar com essa força do nosso jurídico, com certeza o Dr. João Araújo vai entrar e a gente vai conseguir essa reparação que é benéfica para o Maranhão Atlético Clube. Agora, França, ele não joga mais com a camisa do Maranhão, mas é um patrimônio do clube, né? Como é que se vende um produto ou se negocia um produto, né? Vamos dizer assim, entre aspas, o jogador é um produto do clube, é patrimônio do clube. Como é que o Maranhão Atlético Clube, depois de tantos prejuízos, vai fazer com essa questão do Edgar? Porque se não estiver treinando, não estiver jogando, vai ficar mais difícil negociar o jogador com outro clube. Ele, nesse momento, ele se encontra parado, né? Nós vamos reunir a diretoria e vamos chegar a um consenso. Mas de antemão, quero dizer, nem a própria torcida, nem nós da diretoria, e nenhum atleticano que sofreu com essa desmoralização que ele quis jogar em cima do clube, ficou contente com isso e nenhum de nós queremos que ele vista ainda essa gloriosa camisa do Maranhão. Eu torno a dizer, o Maranhão é imortal, o Maranhão sempre vai viver. Edgar é uma passagem. Então nós não vamos nos pegar em detalhes para que Edgar tornar ele um ídolo do Maranhão. Ele nunca foi. Então ele não está fazendo falta. Agora nós vamos ver qual é a decisão que nós iremos tomar perante esse atleta. Agora, é uma pena tudo isso ter acontecido, não é, Antônio Macedo? Porque o Maranhão, na verdade, abriu as portas para o jogador Edgar. Ele recebeu todas as condições e oportunidades para que brilhasse no futebol, né? E, de repente, a sua atitude, né, além de uma atitude absurda com relação a um clube que abriu as suas portas, é uma situação que prejudica, eu vejo, muito mais o atleta, porque, embora a gente possa falar, e o França falou ainda há pouco, sobre a questão da imagem, essa imagem do Maranhão é uma imagem sólida, na minha opinião. Não vai ser um Edgar ou qualquer outro jogador que vai macular a história de um clube que está prestes a completar 90 anos, né, de tradição, de conquistas e que sempre teve nos seus quadros sociais e diretivos gente da estipe, né, que se assemelha, que se quer ver numa sociedade, representando bem o esporte e com dignidade. Eu acho que isso, de forma nenhuma, nem o Edgar e nenhum outro atleta vai macular a imagem do clube. Agora, cá para nós, o próprio atleta, né, o jogador desperdiça uma grande oportunidade de ter uma carreira, né, vistosa, uma carreira de conquistas e agindo dessa forma com um clube que revelou, né, que lhe colocou na vitrine do futebol, né? Eu não sei se o senhor vê dessa forma. A gente vê desta mesma forma, porque além de ter aberto as portas para o atleta, o Maranhão também lhe proporcionou várias oportunidades. O Edgar foi negociado com outros clubes, o Maranhão sempre liberando, sempre fazendo a sua parte, tentando investir também no jogador. Vendo lá do jogador, né? Infelizmente, ele não soube aproveitar essas oportunidades e a gente fica muito triste por isso, porque sabemos que foi um atleta que despontou no futebol maranhense, tem as suas qualidades futebolísticas, mas não tem o caráter, não tem aquela seriedade que é tão propícia para o jogador de futebol. Presidente, o comunicado acontece hoje, a federação, amanhã, esta semana, como é que vai ser feito? Por toda essa semana a gente vai enviar para a federação tem que ser comunicado. publicado o acordo, né? A decisão, esperando a publicação do acordo para que nós possamos enviar esse pedido para a Federação Maranhense e posteriormente também para a CBF.
Mas saber o que vai fazer ainda não. A diretoria está pensando o que vai fazer nesse caso, né? Vamos sentar, mas no momento a gente tem Algum que clube procurou o Maranhão rever depois de uma direitinho, decisão nós como estamos essa? Abertos? Não, ainda não. Até o momento não. Vamos sentar com a nossa diretoria, com os componentes da diretoria atleticana e tomar essas decisões, que com certeza vai ser a melhor para o Maranhão. Campeonato Maranhense. O Maranhão tem 2 jogos, um empate diante do São José, uma vitória suada, difícil contra o Cordino, né, presidente? Que análise você faz do Maranhão até aqui no campeonato? Olha, o Maranhão se portou de uma maneira brilhante no primeiro tempo lá com o São José de Ribamar, depois, por circunstância do goleiro lá, que houve algumas falhas, houve aquele empate que não estava nos nossos planos. Mas, de qualquer maneira, nós ganhamos um ponto, né? E partimos para esse jogo agora com o Cordino, que não foi um jogo tão fácil, porque nós sabemos também que o Cordino tem as suas qualidades. O Cordino é um time qualificado, tem um meio de campo bom, mas nós não fizemos um bom jogo. Mas mesmo assim vencemos. E agora vamos para Santa Quitéria, vamos obter os 3 pontos lá, vamos partir para a vitória, porque o campeonato é curto e a gente precisa pontuar, mas reconhecemos que precisamos melhorar. França, essa é a palavra de ordem, melhorar. Eu, sinceramente, vi o Maranhão pecar muito no sistema defensivo em alguns momentos. Por exemplo, no sábado contra o Cordino, o Maranhão foi dominado em muitos momentos no meio campo, né? E o Cordino deu um trabalhão. E olha que não teve o Ulisses, né? Que é o grande maestro do meio campo, um grande articulador e finalizador também. Mas viu o time com uma série de problemas aí para serem solucionados, né? Você falou tudo. Eu saí preocupado de lá, triste pela apresentação do Maranhão Atlético Clube. Tive hoje lá na reapresentação dos atletas e fiz ver a ele a minha opinião. Disse a ele que eu quero que o Maranhão melhore em todos os aspectos técnicos, porque nós estamos dando todas as atenções para que isso possa acontecer. Estou no dia a dia lá, o presidente também nos dando apoio e outras pessoas que estão contribuindo conosco. E a satisfação nossa é ver o Maranhão chegar no quadrangular para decidir o campeonato. Mas da maneira que a gente está jogando, como jogou sábado, vai dificultar um pouco. Mas eles me prometeram que a partir do jogo contra o Santa Quitéria a situação vai melhorar. Eu espero que isso aconteça. Você conversou com o Meinha, França? Conversei com o Meinha e conversei com os atletas hoje, antes de começar o treinamento. Agora, eu estou vindo de lá agora, da sede do clube. E eu não tenho esse negócio que ganhou e está bem. Não está bem coisa nenhuma. O time foi mal, ridículo, principalmente no segundo tempo. E a gente tem que cobrar porque nós estamos fazendo tudo que foi prometido a eles. Então a única situação deles é resolver dentro de campo, para dar uma satisfação para a diretoria e para a torcida. Presidente, mais contratações podem surgir reforçando o Maranhão ou agora Estamos não? aguardando mais um pouco, mas com certeza nós ainda vamos contratar um zagueiro, provavelmente um lateral esquerdo também, encorpar mais um pouco o time, porque nós sabemos que o campeonato é curto, é difícil, e a gente precisa qualificar o time também um pouquinho mais. Agora, o que me entristece é saber do esforço que o senhor faz com a diretoria do Maranhão inteira, com todo mundo que está lá, o Carlos Mendes, né, o Robson, toda a diretoria do Maranhão, do França, no departamento de futebol, e quando a gente olha o boletim de arrecadação, 239 pagantes. Bate também uma tristeza no senhor, como presidente do clube, por ter amor a esse clube, que tem feito investimento, e saber que, pelas rendas, o Maranhão não vai conseguir pagar os seus atletas, quer dizer, os jogadores vão ser pagos, o Maranhão cumpre tudo, mas sempre no esforço de cada dirigente metendo a mão no bolso para pagar. Fazer futebol assim não é complicado? Muito complicado, principalmente quando a gente faz todo o esforço para trazer o jogo do Castelão para o aconchegante Nilzinho Santos, né? Nós esperávamos realmente que a nossa torcida comparecesse, mas estamos aí fazendo os nossos esforços, estamos trabalhando para que o time faça tudo certinho. Infelizmente o resultado não está muito bom dentro de campo, mas nós aguardamos a nossa torcida. A gente sempre tem essa esperança de que o torcedor maquiano compareça para nos ajudar, porque, como você mesmo frisou, fazer futebol não é muito fácil. A gente administrar só despesa fica um pouco complicado, mas aguardamos a sensibilidade do torcedor maquiano e esperamos que ele possa comparecer nos próximos jogos. Ô França, adianta aí para o torcedor atleticano esses 2 nomes que serão contratados aí pela diretoria? Não, Jurei, o que a gente conversou
que nós vamos ver até a quarta rodada, né? O Maranhão estando classificado, se Deus quiser vai se classificar, nós vamos tentar trazer uns 2 atletas aí para reforçar o time. Vamos conversar com o treinador e saber qual é a posição realmente que ele quer para chegar a ser campeão maranhense. Gente, eu conversei aqui no Esporte em Debate com o presidente do Maranhão Atlético Clube, Antônio Macedo, com o diretor de futebol, França Dias. Vieram aqui falar sobre o caso Edgar. O Maranhão teve a confirmação por parte da Justiça, porque todo mundo já sabia, o jogador assinou contrato com o Maranhão, o jogador não cumpriu o contrato com o Maranhão Atlético Clube e agora a determinação da Justiça, 6 anos depois, né? 6 anos. 6 anos depois, meu Deus do céu, muito tempo. Que prejuízo, hein, França? É verdade. Obrigado, gente. Sucesso e que o Maranhão tenha uma excelente temporada 2018, que volte a conquistar os títulos no Maranhão. Esperamos, Júlio. Um abraço e para a torcida atleticana, nosso, muito obrigado também por tudo. Obrigado, França. Eu também agradeço aqui o seu convite, para a gente falar aqui sobre o Maranhão, uma satisfação muito grande quando a gente vem aqui nesse seu programa e dizer ao torcedor atleticano que tenha fé e que volte aos estádios para nos ajudar, que o Maranhão vai chegar entre os 4 e vamos decidir esse campeonato. Ô, Greg, tá bem claro, né? O Tá. Maranhão tinha toda a razão do mundo. Eu já sabia sobre isso por conhecer o dirigente do Maranhão, a história desse clube, saber quem está lá dentro e Verdade. da idoneidade, da seriedade que eles possuem. Jamais o Maranhão falsificaria uma assinatura de um contrato de um atleta e o Edgar se utilizou desse caminho, lamentavelmente obscuro, falta de ética, de responsabilidade, de seriedade também dele. A Justiça agora, 6 anos depois, reconheceu um direito do Maranhão. Quer dizer, o prejuízo do Maranhão, né, é enorme, Não tem econômico, Isso. prejuízo de imagem e prejuízo técnico também, já que se tratava de um grande jogador, tecnicamente falando, né? Julinho, é verdade, esse assunto é um assunto muito polêmico, são vários pontos que a gente tem que discutir, debater a respeito desse tema, né, desse caso Edgar, como você bem lembrou. O presidente Antônio Macedo e o França Dias, diretor de futebol, vieram aqui e deram alguns esclarecimentos importantes. Essa decisão foi na quarta-feira do dia 24, né, da 7ª Vara de Justiça do Trabalho de São Luís. Eu primeiro quero criticar a morosidade desse processo. Absurdo. Que é um processo de 6 anos na Justiça do Trabalho, que, como você bem lembrou durante a entrevista... E com 2 perícias. Isso, do ICRI... Uma do Instituto de Criminalística do Maranhão, Isso. ICRI, e a outra Da Polícia Federal. da Polícia Federal. Exato, comprovando a autenticidade da assinatura do Edgar. E eu queria assim, mostrar minha tristeza e minha indignação, porque é conhecido como uma justiça mais ágil, é a Justiça do Trabalho. É considerada mais célere, né? Isso, do e país. nesse ponto teve uma morosidade assim, inimaginável. 6 anos para julgar um caso desse. O contrato do Edgar já até acabou. O contrato do Edgar era de 5 anos, né? Já até acabou o contrato dele. Mas é um problema gravíssimo isso. Nós torcemos que não se repita, né? Que a Justiça do Trabalho seja mais célere nos outros processos. Foi determinado que o jogador cumpra o contrato. Agora, vamos analisar a situação hoje do Edgar. Sim. Edgar estava no clube do Remo, o time remista não quer mais saber do Edgar. Não quer. Nenhuma outra grande equipe, ou média ou pequena, do futebol brasileiro. Eu não tenho nenhuma informação de querer ter o concurso do jogador. A diretoria do Maranhão foi categórica em afirmar aqui de que ele não vestirá mais a camisa do glorioso Maranhão Atlético Clube. É compreensível essa decisão e aceitável sob o ponto de vista da moral, da ética, né? E que a diretoria do Maranhão sempre preservou esses valores. E aí, como é que fica, né? O próprio jogador acabou com a carreira dele. Acabou. Vai para onde? Quem é o clube? O Maranhão negocia, mas quem é que quer o Edgar hoje? Que a gente tem informações de que uma hora ele está na cidade de origem Bacuri, outra hora perambulando por São Luís, sem jogar, sem treinar. Acabou a carreira? Julinha, o caso Edgar é um caso que me deixa até, de certa forma, assim, triste, como eu já falei, mas até emocionado, sabia? Porque é um jogador que eu já revelei para vocês em bastidores, seria, vamos dizer assim, uma espécie de ídolo que eu tenho no esporte. Um ídolo que eu tenho no esporte porque eu via o potencial no Edgar. A qualidade técnica dele, né? Era muito diferenciado. É um verdade. jogador muito diferenciado tecnicamente, que poderia, eu não tenho dúvida nenhuma, se tivesse um pouquinho mais de juízo na cabeça, tá jogando em qualquer time da Série A, titular, não sei dizer, mas poderia estar jogando em qualquer time da Série A. E o Edgar também tem potencial de ser jogador que puder estar jogando em futebol europeu, vamos dizer, não nos grandes centros, mas futebol português, futebol turco, poderia tranquilamente. Qualquer centro desse daí, Qualquer. por bola, ele Exato. estaria. Agora,
com o problema que ele tem, Não dá. extracampo, problema de cabeça, não joga em lugar nenhum. Não joga em lugar nenhum, Tá tanto que o clube do Remo tinha o empréstimo do Edgar, de acordo com o Sampaio, tinha passado para o clube do Remo. O Remo não quer nem ver o Edgar mais, verdade. as informações que nós temos lá de Belém, que ele não quer nem ver o Edgar mais. O Edgar tem um problema gravíssimo, todo mundo sabe disso no futebol, não tem de esquecer, que ele não tem como esconder, ele tem um problema gravíssimo de dependência, né? O problema dele é de saúde pública. Dependência, ele tem um problema de dependência, né? Vamos dizer bem claro, de dependência química, ele tem um problema de dependência química. O alcoolismo, né? Uma doença séria, grave, e o Edgar tem esse problema. Nós sabemos aqui, não tem como esconder. Toda a torcida maranhense, a imprensa todo dia sabe. E a gente fala isso lamentando. Muito triste, com muita tem tristeza. Coisas que o jornalista, né? Quando se fala de uma carreira de um jogador, fala sobre a vida pregressa de um jogador, a gente realmente fica numa situação complicada, porque a gente quer ver o cidadão se recuperar. Eu acredito na recuperação do ser humano. Eu também acredito. Tá entendendo? E a gente fica muito triste, porque eu vi o Edgar, você lembrar que as principais equipes, por exemplo, do Rio de Janeiro, quantas tem um jogador para atuar de lado de campo com aquela habilidade, com aquele sprint que ele dá de velocidade, com dribles rápidos, aquela bola que ele pega na entrada da grande área, puxa para a direita. Jogada tradicional dele. Ele faz a finalização. São poucas equipes no futebol brasileiro. Então, é um jogador de família com problemas sociais incríveis, que precisava de uma pessoa como ele para desbravar esse Brasil, ganhar dinheiro, ajudar a sua família, projetar a sua carreira, melhorar a sua vida. E quando a gente vê um jogador fazer o que ele fez com a diretoria do Maranhão, fazer o que ele fez com a carreira dele, fazer o que ele fez com a vida dele, entristece a gente. Entristece muito. A gente já falou aqui vamos dizer assim, da vida profissional do Edgar, do futebol que ele tem, que isso aí ninguém pode negar que é um futebol... claro que a vida particular pertence a ele. Pertence a ele. Mas o futebol profissional dele, ele era um jogador que não era para estar jogando aqui, vamos dizer, era para estar em centros maiores. E ele não está, vamos deixar bem claro. E indo para centros maiores, o Maranhão poderia ter vendido o atleta. Poderia. O atleta teria uma outra situação financeira, o clube poderia ter feito um grande negócio. Feito dinheiro, né? Entrar dinheiro. E lamentavelmente veio uma decisão 6 anos depois. 6 anos depois. Mas, com todo respeito à justiça, mas me parece uma decisão, né, tardia demais. Não, com certeza, foi muito tardia demais mesmo, como você bem lembrou. Mas tem outro aspecto, Jurinha, também nesse assunto que deixa mais, uma vez, vamos dizer assim, mais indignação ainda, que é o aspecto policial, Jurinha. O Edgar, ele disse que a assinatura tinha sido falsificada, não foi isso? Um absurdo. Isso aí é questão policial, mas, Julinho. Sinceramente... É muito grave. O que ele fez com o Maranhão, eu não vi grave. ninguém acreditar nessa tese. Ninguém acreditou. Por tudo aquilo que sempre representou a diretoria do Maranhão. Não, eu não tenho dúvida... Nem ele acreditou nessa tese. Sim, eu não tenho dúvida que a diretoria do Maranhão seria incapaz, como foi incapaz, já está provado pelo ICRIM e pela Polícia Federal, que a assinatura era do Edgar, mas o Edgar foi sim influenciado a negar que era a assinatura dele. Isso é gravíssimo, isso é uma questão policial. Ele sujou o nome do Maranhão Atlético Clube, né? Como bem deixaram aqui, o Françadia disse que não quer ver ele nem pintado de ouro lá no CT. Então, você vê uma situação como essa, chega a esse ponto, né? É grave, muito grave. A diretoria do Maranhão está certa. Está certíssima, na minha opinião. A diretoria do Maranhão, agora, tem a outra questão, que é a questão humana. Se o Edgar não for, porque são várias questões, tem a questão humana. Se ele vai ter que se reapresentar, a equipe do Maranhão, quando sair o acórdão da Justiça, né? Isso aí já foi bem claro, vai ter que se apresentar ao Maranhão. Ou ele se apresenta ou sepulta a carreira dele. Exato. Né? E quando ele se apresentar, o Maranhão, a gente vai ter que deixar ele treinar, porque o Maranhão vai precisar lucrar com a vida de Edgar, que ele não vai poder deixar o jogador encostado, né? Então ele vai ter que se desfazer do jogador, mas para se desfazer, mas ele isso tem que ainda não decidiram, pelo que eles falaram. Eu sei. Isso é uma situação que vai ser resolvida com calma, a diretoria do Maranhão sabe o que fazer, mas ainda não tem decisão nesse aspecto. Mas se não fizer, vai ficar no prejuízo com o jogador do potencial dele, tem que botar para vender ele, para se desfazer do jogador para ganhar alguma coisa, porque o prejuízo do Maranhão é enorme e irreparável, como você já disse. Depois do intervalo, vamos destacar mais uma rodada do Campeonato Maranhense. Vamos falar da Copa do Brasil no meio de semana. E o comércio informal é reaquecido com a volta do futebol maranhense. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com Esporte em Debate. O futebol maranhense voltou a ser atração em 2018. Mas você sabia que com a volta do futebol maranhense, o comércio informal ele é reaquecido?
e muitos pais e mães de família têm a oportunidade de complementar a sua renda com a prática do futebol nos estádios da capital e do interior do estado. O Campeonato Maranhense começou e, junto com a competição, veio o movimento do mercado informal aos redores dos estádios. Toda essa festa em torno do futebol tem um gosto especial para muita gente. Só que aqui do lado de fora do estádio, muitos pais e mães de família enxergam no futebol uma oportunidade de renda. Uma chance de levar um dinheirinho para casa. Por aqui, para muita gente, a palavra crise não existe. É o caso da dona Rosilda Lima, com um sorrisão no rosto e uma caixa térmica. Ela encanta quando a missão é vender água mineral. Eu vendo de 6, 7 fardos cada jogo, dependendo. Quando o jogo é maior, eu vendo mais. Então não tem negócio de crise não, né? Tem não. Tem não. Quando eu termino aqui, ó, eu vendo o quê? Água, quatro tipos. Água com gelo, sem gelo, com pouco gelo e com muito gelo. Tem 4 opções. Além da água, tem a batatinha, o refrigerante, o cachorro quente, a cerveja gelada e até o uniforme do time. Agora só entre nós, Pablo, o vendedor das camisas, não é torcedor do motoclube, mas sabe cativar muito bem a torcida do seu time rival. Rapaz, eu sou torcedor do Oliviano e quando tem o jogo do Sampaio a gente vem e vende muita camisa e no jogo do Papão também. Os dois clubes são muito apreciados pela torcida do Maranhão e dia 3 é que vai ser o negócio. E aí, a venda tá boa? Hoje tá bem, formidável. O torcedor do moto ele é bem consumidor e bem presente, entendeu? Por isso que eu sempre venho trabalhar no jogo do moto. Nesse caso não tem negócio de paixão pro time não, vende pra qualquer time. A paixão aqui é pelo lucro. Do outro lado da rua está o NEM, amigo de todo mundo, esse é motense de coração. Personalizou até a ferramenta de trabalho. Graças a Deus aqui é tudo bonitinho, ó. A caixa padronizada do moto. É a única aqui, ó, que tem padronizada do moto, do Papão. Todo tempo é assim, ó. Meus amigos, minha torcida aqui, tem um grupo fiel. Tem um grupo fiel do moto que sempre tá no jogo. E tamo junto. Hoje 2-0 Papão. E assim, com um sorrisão no rosto, eles vão complementando a renda e driblando a tão falada crise econômica. E eu conheço muita gente, viu? Pessoal do Cachorro Quente, Dona Dedé do Amendoim. Todo mundo conhece. Tá no Nilzinho Santo, no Castelão. E é muito importante, isso pouca gente vê. Então é interessante essa matéria produzida pela TV Assembleia, pelo Esporte Debate, com a reportagem do Ronald II, que mostra o outro lado que o futebol tem. O futebol emprega, o futebol gera emprego e renda. E é preciso que isso seja levado em consideração sempre. Exatamente, é preciso que seja levado em consideração sempre, até porque o futebol não é só dentro das 4 linhas. Nós temos aqui o exemplo, estamos falando de mercado informal, que é o caso da matéria aqui, do vendedor de churrasco, de churro, pipoca, da batata cerveja, frita, cerveja, água, fica ali nas portas do Castelão, Nilzinho Santos, também nos estados do interior do Maranhão. Mas também tem a gente, né, da Crônica Esportiva, né, Julinho? Que tem as rádios que giram em torno do futebol, as TVs, então é um mercado muito grande. Quando o futebol volta para o Maranhão... Ele é reaquecido, né? Todo o comércio é reaquecido, é um mercado todinho que volta também. Aqueles vendedores ambulantes fora do estádio ali, vendendo camisas, né? Pilha, radinho. Rádio de pilha. Exatamente. Né? Aí vem a pipoca, vem a batata. Né? Muita gente que sobrevive, que tem o sustento da sua família, que tira desse mercado informal, que é um mercado muito forte. Que aproveita o meio de semana, né? As quartas-feiras, quintas-feiras às vezes, e o sábado e domingo para complementar a renda, né? Exatamente. Porque a gente sabe que está difícil, né? Exatamente, para complementar a renda e nesse tempo de crise financeira mundial, né? Que o mundo todo está em crise, nós temos que destacar essa matéria do Ronald II mostrando esses profissionais, vamos dizer assim, informais, né, que tiram seu sustento desse trabalho, que é um trabalho muito bacana, e a galera, né, ali na porta do Castelão, a gente pode ver, comprando as coisas, comprando rádio, pilha, para assistir, para ouvir o jogo, e comprando também a camisa do seu clube, né, também para torcer uniformizado. Campeonato Maranhense, a segunda rodada da fase classificatória foi realizada. Não foi fechada porque o jogo entre Santa Quitéria e Sampaio Corrêa foi adiado para o dia 10 de fevereiro. Na rodada a gente já falou, o Maranhão ganhou o Cordino pelo placar de 2-1 em Bacabal, no estádio José Corrêa. O Bacabal abriu o placar e o Imperatriz virou para 2-1, boa vitória do Cavalo de Aço. E em São Luís, no estádio Castelão, a equipe do São José cutucou onça, não, papão com vara curta. Fez 1-0, o Moto virou para 4-1. Veja como foi. O jogo começou eletrizante.
Já aos 3 minutos, Rafael Santos mandou essa bomba. A bola bateu no travessão e por pouco o placar não foi inaugurado no Castelão. Em seguida, Dieguinho acertou o chute forte e Laerte conseguiu evitar o pior para o São José. O troco veio aos 12 minutos com Jadão, que recebeu o cruzamento de Matheus Moura, dividiu com a zaga e marcou o primeiro da partida. São José 1, Moto 0. Depois do gol, a situação parecia complicada para o Papão do Norte. O time não se encontrava em campo e a torcida não estava nada satisfeita. Sou torcedor de vir em campo, mas pelo que eu estou vendo aqui, sinceramente, eu estou vendo aqui o Motoclube abaixo, cara. Eu não estou vendo o Motoclube assim, em cima, como é o Motoclube do meu clube, o meu Papão, mas estou vendo muito abaixo. Ainda durante a primeira etapa, Rodrigo Ramos fez essa bela defesa. Do outro lado, Laerte também trabalhou com esse chute de Jefferson aos 43. Mas as equipes foram para os vestiários com um placar modesto. Os motenses, na arquibancada, permaneciam insatisfeitos. Seria legal, você que acompanha o moto há muito tempo, né, ver o moto no estado que se encontra. Mas infelizmente nós que amamos o moto, temos que estar aqui todos os jogos, todos os domingos, né, apreciando e ver se esse time, né, possa nos dar mais alegria quanto foi no passado. O Moto realmente precisava melhorar a sua atuação em campo. E melhorou. Voltou do intervalo completamente diferente. Com 1 minuto, André Mensalão conseguiu empatar a partida para levantar a moral do time e motivar a torcida rubro-negra. A partir daí, para o Papão, foi só bola na rede. Em outra oportunidade, Bruno Menezes aproveitou a cobrança de escanteio e virou o jogo. Antes desse gol, Jefferson Canela ainda foi expulso depois de fazer falta em Charlisson. Ele já tinha um amarelo. Aí a situação ficou feia para o Peixe Pedra. Aos 44, o Moto ampliou com Jailson e ainda conseguiu marcar mais um com Rafael Santos depois dessa sequência de chutes dentro da área. Perdeu as contas? Final de jogo, de virada, Motoclube 4, São José 1. Ô Greg, primeiro tempo, o São José fez 1-0 com o gol do Jadão, né? Sim. O Moto teve algumas oportunidades, acabou desperdiçando. O Laerte fez algumas boas defesas no primeiro tempo, mas chamou a atenção a produção do Moto no segundo tempo e o decréscimo da equipe do São José, que a distância me pareceu um decréscimo físico. O Moto não tem nada a ver com isso. Fez 4, poderia ter feito mais, se não fosse as grandes intervenções do goleiro Laerte no segundo tempo. Juninho, vamos destacar aqui, vamos dizer assim, em partes, né? No primeiro tempo, você já lembrou, o Jadão fez 1-0, o Moto perdeu o primeiro tempo por 1-0, no segundo tempo não. O Moto voltou com tudo, foi pra cima de vez, não teve o Laerte que resolvesse, que aliás foi o destaque da partida, na minha opinião, que fez defesas importantíssimas, mas o Moto fez gols. Olha aqui, Juninho, aos 12 minutos do primeiro tempo, depois fez gol com o André Mensalão, depois o Bruno Menezes aos 27, Jailson aos 44 e o Rafael Santos aos 46. Esses 2 gols aqui no finalzinho do jogo. O Rafael Santos, para mim, foi um dos grandes destaques, o maior da partida, na minha opinião, como volante. Isso. Desarmou, criou, apareceu, fez gol e teve uma atuação realmente destacada. É verdade. Esse Rafael Santos. Merece mais oportunidade também, né? Ano passado, deram oportunidade para ele para iniciar o ano. Depois ele desapareceu, Exatamente. Foi preterido. Exatamente. Agora vamos ver se ele tem mais oportunidades. Como eu já falei, o destaque para mim foi o Laerte do São José, pela equipe do São José, e o Rafael Santos pela equipe do Motoclube do Maranhão, Jurinho. É verdade. Grande vitória do Moto, 4-1 no estádio Castelão. Agora vamos destacar a Copa do Brasil. No meio de semana, quarta-feira, 2 jogos importantes. Aqui em São Luís do Castelão, o Cordino recebe o Clube Náutico Capibaribe. O jogo deveria ser lá em Barra do Corda. Como o estádio não tem condições, a CBF marcou o jogo para São Luís. E em Tucuruí, no Pará, o Sampaio estreia na Copa do Brasil enfrentando a equipe do Independente. São 2 jogos difíceis envolvendo os maranhenses. Vamos começar por Tucuruí. O Sampaio enfrenta o Independente, que está invicto no Campeonato Paraense. É treinado pelo Júnior Amorim, que aqui a gente chamava de Júnior Matador, porque era um finalizador baixinho, mas bom jogador. Ele tem hoje a equipe nas mãos, vem fazendo um bom trabalho. O campo lá é de dimensões pequenas, é um campo de bola muito rápida e o Sampaio deve encontrar algumas dificuldades. Se bem que tem a vantagem, por estar melhor ranqueado na CBF, o Sampaio, um empate,
o Sampaio conquista a classificação. É verdade, é o Navegantão, né? Lá em Tucuruí, Navegantão. É bom lembrar que essa equipe do Independente, lá de Tucuruí, já derrotou o Clube do Remo, lá em Tucuruí, jogo por 2-0, logo no começo do campeonato estadual lá do Pará. E esse jogo entre Sampaio entre Independente e Sampaio acontece às 8h30 da noite, aqui no horário de São Luís, né? Não tem nada de horário de verão. Não tem horário de verão. E você já destacou, com relação a regulamento da Copa do Brasil, o Sampaio, se empatar, está classificado. É bom lembrar isso aí, é de partida única. O Sampaio, se empatar, está classificado. E recebe a cota de 600 mil, né? Recebe a cota de 600 mil. O Independente só tem chance de passar se ganhar o jogo. Se ganhar o jogo, se o Sampaio ganhar, logicamente, também já está classificado, né? E com relação ao jogo entre Náutico e Cordino, né? Cordino e Náutico vai ser disputado no Castelão. Aqui, mais uma vez, questão de deixar nossa indignação, né? Porque o estádio lá de Barra do Corda, né? Mais uma vez o Leandrão, né? Não tem condições. Não tem condições de receber o jogo da Copa do Brasil. O jogo não pode ser realizado lá porque não tem refletor. Então o jogo vai ser realizado aqui em São Luís no dia 31 de janeiro, né? E aí o Náutico está acostumado a jogar na Arena Pernambuco, né? Estádio de melhor condição, é claro, vai se sentir em casa, né? Isso, vai se sentir... Sem a torcida adversária. Sem a torcida do Cordino aqui, então o Náutico tem umas possibilidades reais. Apesar, Juninho, do Náutico estar numa draga danada desde o ano passado, foi uma das piores equipes da Série B, nesse início de campeonato pernambucano também está péssimo, mas eu acho que mesmo assim o Náutico ainda tem essa vantagem pelo fato do Cordino jogar aqui em São Luís que não tem torcida, né? Então é complicado, joga fora de casa, deslocado, então o Náutico para mim ainda assim segue como favorito. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua honrosa e indispensável audiência. Lembrando que toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 51.2, e na TVN, no canal 17, às 8 da noite. E às terças-feiras, a reprise do programa, né, Greg? Em dois horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Os canais de interação para o telespectador sugerir, mandar pauta, né, solicitar reportagens aqui da TV Assembleia para a gente destacar o esporte no bairro também da ilha. Exatamente, Julião, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. E também nossas redes sociais, né? O nosso WhatsApp está passando aqui embaixo da sua tela. Tem as nossas redes sociais e amanhã, nessa terça-feira, o programa na íntegra, né? Todinho lá no Facebook, Instagram e também no Twitter da TV Assembleia. Greg, valeu. Valeu, Sempre Julinho. um prazer estar contigo aqui no Esporte em Debate. Mesmo. Gente, obrigado pelo carinho da audiência de sempre aqui na TV Assembleia. A gente se vê, hein? Sempre pela ilha. Até lá. Até mais, galera. Tchau.